tremendamente abençoado, tá bom? Então vamos orar? Feche seus olhinhos aí, vamos todos orar, amém? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia de hoje. Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor. Eu quero entregar, Senhor Deus, agora esse momento nas tuas mãos, esse tempo, Senhor Deus, que teremos aqui. Senhor, em nome de Jesus, esse tempo tão precioso, Senhor. No nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida, que eu seja canal de bênção, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que eu te oro assim e te agradeço, Senhor. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá, hoje é um dia muito especial, né? Um dia assim, tremendamente especial. Nós cristãos, assim, a gente pode dizer que é o dia mais importante, não é? Por quê? O que a gente comemora no dia de hoje? Vai colocando aí, crianças, conforme eu for falando, e se eu for perguntando alguma coisa para você, você pode escrever aí, tá bom? Que eu tô acompanhando depois. Então hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia da Páscoa. E o que significa Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus, não é? Para nós cristãos. É um dia assim maravilhoso, um dia de muita alegria. E eu quero nesse dia de hoje falar para vocês de uma história assim muito, muito, muito linda. A história assim do maior amor do mundo. Quem sabe me dizer qual é o maior amor do mundo? Hein? Vai colocando aí. Quem souber, vai colocando as respostas. Depois a gente vai juntando tudo, tá bom? Então, eu quero falar da história do maior amor do mundo. Primeiro eu quero ler na Bíblia onde é que está essa história. Onde que fala dela. Quer dizer, uma das passagens, né? Porque nós temos várias passagens que falam dessa história aqui. Mas eu vou ler um pedacinho somente, depois eu vou contar para você. Essa história que eu vou contar para vocês hoje está na primeira carta de João, no capítulo 4 e no versículo 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Amém? Então eu vou deixar até aqui e eu vou contar agora essa história que você pode ler no livro de Mateus, você pode ler no livro de Lucas, que fala de formas diferentes, mas que falam dessa mesma história linda de amor, tá bom? Essa história começa assim. Deus, lembra que a gente já falou em outras oportunidades que Deus enviou Adão e Eva, não foi? E colocou eles no jardim do Éden, porque Deus queria que a gente vivesse no paraíso, num lugar maravilhoso. Mas Deus falou assim para Adão: olha só, Adão, você não pode pecar. Se você comer daquele fruto, você vai ser punido com a morte, porque não pode pecar. Mas o que Adão fez? Vocês lembram o que Adão fez? Adão comeu o fruto, né? Ele comeu, Eva comeu e deu para Adão comer. E foi aquela confusão. E o que aconteceu? O pecado entrou na humanidade. E desde aquela época de Adão, Deus vinha sempre tentando fazer com que o povo entendesse, pedisse perdão pelos seus pecados. Aí vinha um povo, pedia perdão, aí depois fazia tudo errado de novo, e depois de novo, e de novo, e de novo. Aí chegou uma hora que Deus viu assim, eu fico imaginando, Deus deve ter olhado lá do céu, olhou para a terra e falou: ah, meu Deus, a humanidade está tão separada de mim, não foi esse o propósito que eu criei a humanidade. Eu queria que todo mundo vivesse num lugar muito lindo, eu queria que todo mundo vivesse no paraíso. Aí Deus olhou e Deus pensou, teve uma ideia. Tenho uma ideia. Eu vou mostrar para a humanidade o quanto eu amo todo mundo. Aí Deus pensou assim: já sei, vou enviar o meu filho. Sabe, o filho dele morava com ele lá no céu. Desde antes da fundação do mundo, o Filho de Deus morava com ele. Aí ele chamou o filho dele e falou assim: olha, filho, eu vou te mandar lá para a terra para uma missão, porque eu preciso mostrar para a humanidade que eu amo muito eles. E eu preciso fazer alguma coisa para que eles também
fiquem novamente ligados comigo, porque a humanidade estava muito separada de Deus. Então Deus teve essa ideia e o que ele fez? Mandou o filho dele, que morava com ele lá no céu. O filho dele, quem sabe me dizer quem é? Quem é o filho dele? Deus mandou Jesus. Jesus, então, veio para a terra. Jesus, que era 100% Deus, ele veio para a terra. Ele nasceu da barriga de uma mulher e ele cresceu. E o ministério de Jesus foi crescendo com ele porque ele tinha uma missão. Jesus sabia que ele tinha uma missão. Então ele veio aqui na terra. Conforme ele foi crescendo, o ministério dele também foi crescendo. E Jesus, quando ele começou o ministério dele, aos 30 anos, ele começou a pregar sobre Deus, ele começou a falar sobre Deus, ele começou a falar sobre paz, ele começou a falar sobre amor, ele começou a falar sobre perdão. Jesus começou a falar sobre perdão. E sabe o que Jesus fez também aqui? Jesus fez muitos milagres, muitos milagres. Jesus fez muitos milagres. E à medida que Jesus ia crescendo no ministério dele, que ele ia curando, que ele ia falando do amor, ensinando que a gente tem que amar uns aos outros, que o maior mandamento do mundo é o amor. E ele foi ensinando. E à medida que Jesus ia ensinando, várias pessoas iam se juntando a Jesus. Várias pessoas queriam ouvir daquela palavra de Jesus. Porque era uma palavra boa, era alguma coisa que trazia paz no coração das pessoas. Mas além dessas pessoas que andavam muito próximas de Jesus, Jesus tinha 12 que andavam muito mais próximos dele. Esses 12 eram chamados discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus, sabe o que significa? Significa que eles eram aprendizes. Então, onde Jesus ia, eles iam atrás. Se Jesus vinha para cá, eles iam também, porque eles queriam andar coladinhos com Jesus. Porque tudo que Jesus fazia, eles ouviam, eles aprendiam. Por quê? Porque um dia eles iam seguir o ministério de Jesus. Como discípulos, um dia eles iam levar adiante a mensagem de Jesus. E Jesus continuava o ministério dele, falando, pregando. Só que Jesus não chamava a ele só pessoas boas, só pessoas que queriam ouvir da palavra dele. Jesus também atraía pessoas que perseguiam Jesus, pessoas que queriam o mal de Jesus, pessoas que queriam prender Jesus, pessoas que queriam matar Jesus, como se fosse possível alguém prender ou matar Jesus, o Filho de Deus. Vê se pode uma coisa dessa. Mas Jesus sabia que essas pessoas que queriam fazer isso não podiam fazer. Por quê? Porque ele era Deus, ele era homem, a não ser que ele mesmo se entregasse. Ele sabia disso, que ele tinha uma missão. E ele sabia que ele tinha a missão de se entregar para morrer pelos pecados do homem. Aí, conforme foi passando o tempo, e foi chegando a hora de Jesus começou a ficar angustiado. Sabe aquela dor que a gente tem lá no interior, que a gente não sabe explicar? Jesus começou a sentir isso também, porque ele sabia que estava chegando a hora dele. Aí o que a gente faz quando a gente está assim? A gente vai conversar com Deus, não é? E Jesus também fez isso. Jesus, ele foi para um lugar chamado Getsemane. É um jardim muito lindo, onde Jesus encontrava com o Pai. Então Jesus foi nesse lugar, no Getsemane, e lá, quando Jesus chegou no Getsemane, ele encontrou uma pedra. Jesus encontrou uma pedra, e nessa pedra ele se recostou e ajoelhou para orar. E quando Jesus ajoelhou nessa pedra, ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus estava querendo falar? Pai, se for possível, tira de mim isso. Mas, acima de tudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque Jesus sabia que ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai.
E aí, depois que Jesus orou, que ele tirou toda aquela angústia que estava no coração dele, ele foi então e se juntou novamente aos seus discípulos. Porque estava chegando a hora de Jesus. E ele então foi novamente se juntar para seus discípulos. Mas aí, sabe o que aconteceu logo depois? Vieram os inimigos de Jesus. Os inimigos de Jesus vieram, só que eles não vieram sozinhos, porque não tinha como eles saberem quem era Jesus, porque Jesus era muito parecido com todo mundo, mas na frente dele, trazendo os inimigos de Jesus, veio quem? Aquele discípulo que traiu Jesus. Quem se lembra o nome dele? Quem se lembra o nome do discípulo que traiu Jesus? Pois é, ele mesmo. Ele veio na frente e veio guiando todo o exército que estava contra Jesus e simplesmente mostrou para quem era Jesus, sabe como? Ele veio e deu um beijo na face de Jesus. Quando ele deu um beijo na face de Jesus, ele saiu e o exército que vinha buscar Jesus, o que fez? Pensando que ia buscar Jesus, ele mesmo acompanhou o exército, porque Jesus sabia que ele tinha que ir. Jesus sabia que ele tinha que se entregar, porque ninguém tinha o poder de pegar Jesus. Então, eles vieram e eles fizeram muito mal a Jesus. Eles fizeram muito mal a Jesus. Eles, bateram em Jesus. Eles fizeram todo o mal possível contra Jesus. Furaram as mãos, os pés de Jesus. Fizeram muito mal com Jesus. E depois que eles fizeram tudo isso com Jesus, sabe o que eles fizeram? Quem sabe? Depois que eles fizeram tudo isso com Jesus, que eles bateram muito em Jesus, que Jesus ficou praticamente desfigurado, eles colocaram Jesus numa cruz. Eles colocaram Jesus numa cruz. E Jesus passou ali na cruz, sofrendo ainda, sentindo ainda muita dor. Porque você imagina, crianças, você imagina ser colocado numa cruz, ter as suas mãos e os seus pés furados e presos na cruz. Foi assim que Jesus foi sofrendo. E Jesus foi sofrendo, e Jesus foi sofrendo, e Jesus foi sofrendo até a hora que todos os pecados do ser humano foram colocados sobre Jesus, quando ele recebeu a coroa de espinhos. E aí, nesse momento que Jesus recebe todo o pecado da humanidade, o que acontece? Quem se lembra o que acontece? Ele fala assim para o Pai: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E Jesus se entregou à morte. Porque Jesus não podia morrer se não tivesse pecado. Jesus não tinha pecado, não é? Para Jesus morrer, ele só podia ter os pecados do mundo, dos homens, o meu e o teu, para que a gente hoje fosse livre. Pois é. Aí Jesus, entregou o espírito dele. E quando ele entregou o espírito dele, ele falou: está consumado. Ou seja, todo o propósito de Deus para novamente o homem ter comunhão com Deus, a humanidade ter comunhão com Deus, foi cumprido na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. E ele mesmo se entregou. Ele mesmo se entregou à morte. Aí, queridos, Jesus, ele tinha também muitos amigos e amigas. E aí, um amigo de Jesus, que era muito rico, o que ele fez? O nome dele era José, da cidade de Arimateia. Então, José de Arimateia, ele vendo o sofrimento de Jesus, o que ele fez? Ele pediu autorização para levar o corpo de Jesus. Então, ele leva o corpo de Jesus, com autorização, ele leva o corpo de Jesus e coloca Jesus aonde? Num túmulo. E coloca Jesus num túmulo. E ali Jesus fica. Jesus fica um dia. Repete
repete assim comigo. Um dia. Jesus fica 2 dias. Repete comigo. 2 dias. E Jesus fica 3 dias. No terceiro dia, logo pela manhã, as amigas de Jesus foram chorar no túmulo de Jesus. Elas foram chorar no túmulo de Jesus. E foram chorando no túmulo de Jesus. E elas choravam porque elas estavam muito tristes com aquilo. Elas estavam muito tristes com aquela situação. E elas choravam. E aí, enquanto as amigas estão chorando no túmulo de Jesus, eis que aparece um anjo muito luminoso, e fala assim para elas: ei, por que vocês estão chorando? Aquele que você procura entre os mortos não está morto, ele está vivo. Aí elas se espantam e olha, quando ele abre o túmulo, olha o que acontece. Jesus não está ali. Porque o que aconteceu, queridos? No terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus ressuscitou no terceiro dia. E elas ficaram maravilhadas com aquilo. E elas ficaram, mas como assim? E o anjo falou: corre e vai contar para os discípulos. E elas foram correndo contar para os discípulos. E quando elas chegaram lá, elas contaram: olha, Jesus ressuscitou, ele não está morto, nós vimos o túmulo vazio. E aí, alguns ficaram meio assim na dúvida. Aí, para não ter mais dúvida nenhuma, sabe o que aconteceu? O próprio Jesus apareceu para eles. E se mostrou as mãos e os pés furados. E aí eles creram que era verdade. E Jesus falou para eles que a partir daquele dia eles teriam uma grande missão. Eles teriam a missão de falar do Evangelho de Jesus para todo mundo, que eles iriam se espalhar e falar do Evangelho de Jesus para todo mundo. Mas que era necessário ainda que eles ficassem um tempinho ali, porque Jesus ia mandar o Espírito Santo, aquele que fica com a gente todos os dias, que a gente fala, que a gente sabe que está com a gente. Então, Jesus ia mandar o Espírito Santo, mas isso só ia acontecer depois que Jesus fosse de vez para o céu. E aí o que aconteceu, queridos? Deus então, depois desse tempo, levou Jesus ao céu. Jesus foi aos céus e deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo que a gente não vê, mas que a gente sabe que está aqui com a gente todos os dias. Amém? E o que acontece, queridos? O que a gente quer falar com essa história? A gente quer dizer que a cruz vazia e o túmulo vazio representam que nós hoje somos livres. Nós somos livres porque Jesus morreu, pagou os nossos pecados na cruz, ele foi sepultado e ele ressuscitou. E ele está no nosso meio. Ele está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. E cabe a nós agora, como discípulos de Jesus, não é? Porque nós somos a igreja do Senhor. Cabe a nós agora contar essa história para todo mundo. Para que todo mundo que crê em Jesus tenha a vida eterna. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o Filho dele ao mundo para que todo mundo, todas as pessoas que crescem em Jesus, que crescem nele, fossem feitos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. Então a nossa missão, a partir de agora, é falar de Jesus, amém? Então, onde a gente estiver, a gente precisa falar do amor do mundo, do maior amor do mundo, que foi para perdão dos meus pecados e dos seus pecados. Amém? Gostaram da história? E agora, eu tenho um desafio para vocês, porque a gente tem uma tarefa que eu vou ensinar para vocês agora. Deixa eu tentar aqui aproximar para poder vocês verem bem as minhas mãos agora, porque eu vou ensinar vocês a fazerem para depois vocês contarem
a história. Vocês vão fazer a cruz vazia. Eu vou ensinar para vocês como fazer essa cruz vazia aqui. É super fácil, super simples. E vocês vão fazer na atividade durante a semana. Depois vocês vão passar para mim, tá bom? Vão me mostrar por foto como é que ficou a atividade de vocês. E depois vocês vão gravar um videozinho maneiríssimo, tá? Contando um pouquinho da história de Jesus. Não precisa ser toda do jeito que eu contei, não. Mas você vai contar um pouquinho do seu jeitinho, tá bom? Que eu quero ver se você entendeu bem, porque a gente precisa anunciar para as pessoas, não é? Então vamos fazer? Vamos lá fazer? O que é que você vai precisar? Você vai precisar de uma folha de papel ofício ou qualquer folha. O mais grossinha possível. Se você não tiver uma, você pode colar duas, enfim. Você vai precisar de uma folha de papel ofício, ou folha de caderno, papelão. Se for papelão, melhor ainda. Só um minuto que eu preciso ajeitar aqui, para vocês poderem ver bem. Então, papel ofício. Vocês vão precisar de 8 pregadores de roupa. 8 pregadores, tá? Tesoura sem ponta, cola, a princípio só, que depois você vai pintar do jeito que você quiser, tá bom? Então você vai primeiro soltar o pregador todinho. Você vai tirar essa parte de ferrinho aqui do pregador. Essa parte aqui de ferrinho, esse ferrinho do pregador, e ele vai ficar assim, né? Então, o que você vai fazer? Essa primeira parte aqui da cruz, você vai colar um pregador para cima, outro para baixo, sendo com a parte mais gordinha dele para frente, tá? Aí a mamãe vai ajudar, a titia, o papai, tá bom? A parte mais gordinha para frente. Então você vai colocar um para cima, um para baixo e o outro para cima. E vai colar aqui na folha. Vai passar cola nas laterais e aqui atrás e vai colar. Eu vou colar aqui e vou mostrar para vocês como ficou, porque não tá dando para vocês verem aqui no vídeo. Vai ficar assim. Não tem problema que não fique no meio certinho, não. Porque depois a gente vai cortar. Isso é só pra ser a base. Então vai ficar, ó, um pra cima, um pra baixo e um pra cima. E aí eu vou fazendo na sequência aqui, ó, com mais 3. Vou pegar mais 3 e depois mais 3. Da mesma forma. Um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Minha cola aqui resolveu. De novo, aí eu faço a outra fila, um pra cima, um pra baixo. Um pra cima, um pra baixo e outro pra cima. Ó, a segunda fila, ó, tá vendo? São 3, um pra cima, um pra baixo, um pra cima. De novo, aqui, a mesma coisa. Aí eu faço sempre o contrário. Quando tiver uma parte gordinha, eu boto a parte mais fininha. Sempre o contrário, tá? Eu tô fazendo um aqui agora, pra vocês poderem ver como é feito.
E agora mais uma fileira a gente vai levar. De novo, mais uma fileira. Vamos lá. Ó, aqui eu já fiz toda a parte reta da cruz. Tá vendo como é que eu faço? Super fácil. E agora eu vou para os bracinhos, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos. Eu botei muito para lá, então acho que dá. Aí eu vou medir mais ou menos, ó. O que eu vou fazer? Uns 4 dedos mais ou menos da parte de cima. Aqui, ó, eu marco para poder fazer a lateral da cruz. Tá dando para vocês verem? Uns 4 dedos e eu já marco para fazer a lateral da cruz. Da mesma forma, um para cima, um para baixo, sempre com a parte mais gordinha da cruz, do pregador para fora, tá? Porque é ela que vai dar o efeito legal na cruz. Então, ó. E aí eu colo a lateral. Quero ver, são só 8 pregadores. Peça aí pra mamãe, pra vovó. Cola, tesoura, uma folhinha de papel, tá? E vamos guardando, porque quando a gente voltar para a igreja, a gente vai levar para a igreja, você vai levar a sua, tá bom? Porque eu quero ver de todo mundo ao vivo, ó. Fiz um lado. E agora eu vou fazer o outro. Super fácil. E a nossa cruz é sem Jesus, né? Por que a nossa cruz é sem Jesus, criança? Vamos lá, vamos lá. Acabei de falar. Por que a nossa cruz é sem Jesus? Por que a nossa cruz é a cruz diferente daquelas que... Algumas que a gente vê por aí que tem Jesus e a gente não entende por que tem Jesus, né? Jesus não está na cruz. Jesus já ressuscitou, não é? Agora estou indo para a última parte. Então, ó, prontinho. A minha cruz está pronta, tá? Não tem problema que não tá certinho no papel. Por quê? Porque esse papel aqui, primeiro, a gente não vai fazer agora, porque agora tá muito fresquinho. A cola deixa o papel muito molhadinho. Então, o que a gente faz? A gente vai esperar secar. Você tem que colocar cola em todas as extremidades do pregador, tá? Para que ele não fique molinho, né? Ele tem que ficar bem firme. Então, o que acontece? Você vai esperar secar. Depois que secar, você vai cortar. Ou antes de cortar, se você tiver um papelão, uma caixa de sapato, você pode cortar. Olha, o que eu fiz? Aqui atrás eu botei um papel cartão. Para o meu ficar, tá vendo? O meu tá bem durinho. Tá bem durinho, porque a gente pode pegar, pode balançar, tá bem durinho. Mas você pode pegar um papelão, uma caixa de sapato, corta a caixa de sapato, aí depois que essa aqui já estiver seca, você vai, corta aqui, tá? Ó, você vai cortar essa lateral aqui. Eu vou cortar com muito cuidado, porque ela ainda tá mole. Vai cortar.
vai cortar, ó, vai cortar tudinho aqui. Eu não vou fazer tudo agora, que é para não desmanchar. Você vai cortar tudo e depois você vai colar nessa parte de trás mais grossinha, mais durinha, para poder ele ficar bem durinho. E aí você pode pintar do jeito que você quiser. Eu passei verniz. Essa cor aqui é um verniz. Já é assim, que fica na cor de madeirinha. Mas se você quiser pintar a sua cruz de branquinho, de dourado, de rosa, a cruz é do seu jeitinho, tá bom? Então você vai pintar a sua cruz, você vai fazer a sua cruz em casa essa semana, vai pintar do seu jeito, ou não vai pintar, se quiser deixar assim, também pode deixar assim, que aí depois quando a gente voltar para a igreja, a gente pode pintar, quem não tiver tinta em casa, porque agora não dá para comprar, né? Então, quem não tiver tinta em casa, não tiver as coisas em casa, pode levar que a gente pinta depois na igreja todo mundo junto. Eu levo essa daqui também e a gente pinta depois na igreja todo mundo junto, tá bom? Não precisa ficar triste não. Ah, mas a minha cruz vai ficar assim, sem graça. Não, não tem problema. Depois a gente vai enfeitar a sua cruz, tá bom? Mas eu quero que você me conte a história, tá? Vamos ver quem assimilou direitinho. Por quê? Qual a nossa função agora, né? Nós somos a igreja do Senhor. Assim como ele falou para os discípulos, que os discípulos tinham que falar para todo mundo sobre Jesus, nós também temos essa missão, não é? Então a gente vai fazer isso, combinado? Tá bom? Então, queridos, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez por esse tempo que a gente passou aqui junto hoje, tá? Eu tô muito feliz, que eu tava com saudade demais de vocês. Tô muito feliz, tá bom? Até a próxima. Agora a gente vai orar, tá? Entregar o restante desse dia. Temos ceia hoje na nossa live, no culto, tá bom? Às 19 horas, tá bom? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Amo vocês. Saudade. Pai, eu quero te agradecer por esse dia de hoje. Eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. No nome de Jesus, que cada criança, Senhor Deus, verdadeiramente possa imprimir essa palavra no seu coração, Senhor. No nome de Jesus, eu abençoo cada uma delas, Senhor. E declaro, Senhor Deus, que elas são livres em Ti, Pai. Elas são livres em Ti, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que eu te oro assim, eu te agradeço e entrego, Senhor Deus, esse dia de hoje nas Tuas mãos, Pai. Eu te louvo, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Beijo. Tchau.